Bem-vindo ao sétimo dia do caminho da Páscoa. 7 passinhos. Pouco a pouco a gente vai se aprofundando nas Escrituras, na palavra de Deus e aprendendo mais sobre as características de Deus, quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele faz e que Ele continua sendo o mesmo, né? Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Ele continua sendo o mesmo. Se ele um dia ele fez, ele é capaz de fazer hoje de novo. E como a gente vai ver lá na frente com Jesus, que seja feito conforme a sua fé. A sua fé lhe salvou, a sua fé lhe curou. Então, que todos esses passinhos que a gente está dando, que ele sirva para nos aproximar de Deus, para ele nos levar para junto dele, para ouvir a voz dele, para caminhar com ele, não só hoje, mas a todo momento, a cada momento, que aqui seja apenas o começo de uma longa caminhada ao lado de Jesus. E vamos lá para a leitura de hoje? Já pegue sua Bíblia, seu caderno, a caneta, marca-texto, tudo o que você precisa para esse momento. Tire todas as distrações de perto de você, se concentre aqui, porque às vezes um minutinho, um segundinho que a gente se desconcentra, às vezes é nessa hora que Deus está querendo nos dar uma palavra, nos dar um direcionamento. E quando eu digo palavra, é uma palavra mesmo, não é uma frase, não é uma ordem, não é. É uma palavra mesmo, porque aquela palavra, às vezes, é que o meu coração precisava, como uma pedrinha, para completar um buraquinho que estava aberto. Então, a leitura de hoje está na continuação do livro de Êxodo, capítulo 7, dos versículos 14 ao 24. E agora a gente vai entrar na primeira praga que Deus trouxe sobre o Egito, né? Sobre todo aquele território. O Senhor disse a Moisés, mais uma vez, Deus fala, como eu amo quando vem cada vez reafirmando que Deus fala, que Deus fala, que Deus fala, porque durante muito tempo eu vivi sem ouvir esse Deus que fala. E no momento que eu vi, que eu tive a certeza que era Ele falando comigo, que eu consegui distinguir a voz dele das outras vozes do mundo, a partir daquele momento tudo mudou. Então, por isso que eu digo muito, eu quero muito, muito, muito que cada um de vocês ouçam a voz de Deus. Para mim era muito estranho quando eu escutava o que hoje eu falo, que Deus falou comigo, Deus me disse isso. Para mim era muito estranho, era uma coisa muito longe, inatingível. Mas até o dia que eu vi Deus falando comigo. E desse dia em diante eu lhe digo que é impossível você não realmente crer no que ele fala, no que ele diz, e você se pegar de verdade no que ele fala para você. Então, o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o faraó pela manhã. Ele sairá às águas, e você estará à espera dele à beira do rio. Leve o bordão, né? Leve a vara, que virou serpente, e diga a faraó. Porque ali, nesse momento, como nem o povo de Israel, muito menos o povo egípcio conhecia Deus, conhecia o Senhor, ele precisava de uma coisa material para mostrar que era ele que estava fazendo, que vinha dele, né? Mostrar os sinais. Então ele disse: leve a vara, porque é através da vara que você vai fazer os sinais. E diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não me quis ouvir. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão, com esta vara, que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira
como nas suas pedras, como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista do faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Antes de a gente continuar, eu queria só explicar aqui o porquê que ele fala feriu as águas do Nilo, né? O Nilo era considerado um deus. Como naquela época a população vivia da agricultura, né? A água era necessária para para abastecer os reservatórios, era ali do Nilo que vinha a principal fonte de água. O Nilo era considerado o deus da prosperidade, né? Porque ele dava sobrevivência para aquele povo. Então, na hora que ele diz, eu vou ferir as águas, como ele estivesse realmente com uma espada, ferindo aquela pessoa, até aquele deus, até aquele deus sangrar. Por isso que ele transforma a água em sangue. E ele diz, tudo vai morrer, porque o peixe não vive no sangue, ele vive na água, vive ele era aquele Deus que dava a produtividade daquele meio. E o sangue, imagine todas as águas de um local com cheiro de sangue, com cheiro de morte, com os animais, o peixe apodrecendo. Então ficou um odor, um fedor naquele ambiente que ninguém suportava. E não tinha água para beber, não tinha como se alimentar do rio. Foi ferido um dos principais deuses do Egito e tudo na frente do faraó. E o faraó, como sendo um deus, não conseguiu evitar que isso acontecesse. Nesse momento, ainda não houve distinção do povo de Israel, dos hebreus, do povo de Israel. Todos passaram por essa praga. Todos passaram por essa provação. Porque lembra que quando começou as coisas ficarem mais difíceis, o povo quis se voltar e ficar embaixo, ficar sob a autoridade do faraó. Então Deus tinha que mostrar para aquele povo quem era que estava no comando, quem era que tinha a maior autoridade, que não era o faraó, era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e terras e tudo que há nele. Então, o povo de Israel, os hebreus, eles também passaram por essa provação. E aqui continua, né? Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista do faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal. Os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então, é como se tivesse morte em todo o Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do faraó se enfureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Então, assim, você vê aqui os magos fazendo a mesma coisa através das suas magias, das suas ciências ocultas, mas eles não conseguiam desfazer o que Deus fazia. Então, muitas vezes a gente vai ver sinais parecidos com os sinais de Deus, mas ninguém nunca vai conseguir desfazer o que Deus faz. Ninguém nunca vai conseguir desdizer o que Deus diz. Então, na hora que Deus vem com uma palavra sobre sua vida, na hora que Deus vem com uma promessa sobre a sua vida, por mais difícil que a situação se pareça, ninguém pode ir contra. Ninguém pode desdizer, pode desfazer o que Deus fez. Então, aqui eu acho que nessa passagem, uma das principais coisas que a gente tem que pensar e olhar para a nossa vida é o que é que nós estamos colocando no lugar de Deus. Quais são os deuses que temos levantado no lugar de Deus? O que é que tem tido autoridade na nossa vida no lugar de Deus? Quais são os sinais
que a gente tem visto que parece vir de Deus, mas não obrigatoriamente vem dele. Então, que hoje o seu dia seja com os olhos voltados para ter esse discernimento, né? O que é que vem ou não de Deus. Se eu creio em Deus, por que é que eu estou passando por aflições? Né? O que é que Deus quer tratar em mim que eu não estou deixando Ele tratar? O que é que Ele precisa mudar na minha visão para que os meus olhos estejam realmente voltados para Ele e não para as distrações do mundo? Então, que hoje, cada passinho, cada minuto, cada tempo, que a gente vá vivendo ao longo do dia, a gente tenha os olhos voltados para Deus e deixe que Ele nos mostre o que é que precisa sair, quem são as pessoas que estão nos enganando, né? O que é que tem nos enganado? É, a gente achando que vem de Deus, mas que não vem de Deus. E que a gente consiga abrir mão de tudo que não vem dele. Não, não, nem, a gente vai ver que não vem tudo de uma vez só. Aqui a gente viu apenas a primeira praga. Ao todo serão 10 pragas antes que o povo seja liberto. E não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Essa primeira praga durou 7 dias, uma semana. E exatamente hoje, a gente está no 7º dia hoje, que é quando a gente está vendo a primeira praga. Então, tenha calma, tenha paciência, né? Essa é uma caminhada, é um passinho por dia, um movimento por dia. Pouco a pouco, Deus vai nos mostrando, Ele vai nos direcionando para o que Ele quer nos falar, para o que Ele quer nos tratar. Então, só dê essa permissão para Ele. Apenas creia que Ele continua sendo esse Deus que faz, que cuida, que trata, que muitas vezes nos permite ser exposto a coisas desagradáveis, a pragas, a situações, para que a gente consiga, para que Ele se revele quem Ele é, que se revele que tudo que Ele faz não pode ser desfeito e que Ele mostre o lugar que Ele quer ocupar na nossa vida. É um ótimo dia para você e nos vemos amanhã.